Boa noite a todos. Damos as boas-vindas aos novos integrantes deste grupo de estudo Doutrina dos Espíritos. A nossa ideia aqui é estudar toda a doutrina espírita. Começamos pelo livro O que é o Espiritismo, vamos passar pelo estudo do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, depois de todas as revistas espíritas e assim por diante. Para disciplinar o nosso estudo, todos os dias nós lançaremos um trecho curto, um item destes livros, para que cada um possa expressar a sua opinião. Nós temos o compromisso de fazer um resumo daquele item e publicar o áudio. Quem tiver vontade de publicar um áudio, colocando o que conseguiu enxergar, quais são as suas interpretações, fiquem à vontade. Para aqueles que preferirem só comentar, dar um exemplo ou fazer uma ponte entre o que se está estudando e outros livros complementares da doutrina, para enriquecer o estudo, também será bem-vindo. Nós estamos esperando as publicações dos áudios. Pode ser um comentário dizendo se gostou desse trecho, se ele colabora em alguma coisa para a nossa vida prática, qual é a sua impressão sobre ele. Então, vamos lá. Hoje, o trecho do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, ele vem nos falar sobre o esquecimento do passado. Ele é uma resposta de Kardec a alguém que questionou, dizendo assim, que se existisse mesmo outras encarnações e se existisse o esquecimento dessas encarnações, isso não seria vantajoso para a evolução. Essa pessoa faz uma comparação com um aprendizado na escola. Ele diz o que importaria para uma pessoa que está na quarta série se ela esquecesse tudo que ela aprendeu na terceira, na segunda e na primeira série? Como que ela ia conseguir dar continuidade ao estudo? E Kardec, então, ele mostra o que acontece na verdade, o que acontece no mundo natural das coisas, dizendo que o espírito, quando ele se encarna, ele tem sim o esquecimento do passado, mas ele não perde as suas aquisições. Ele apenas não se lembra do modo que conquistou. Quer dizer, ele não perde a inteligência, a capacidade de raciocinar, a capacidade de suportar as provas, a capacidade de ter paciência e outras. Ele só não se lembra mais da maneira que ele conquistou. Assim também, tomando o exemplo do questionador, nós também aprendemos muitas coisas nas escolas, em cada ano, em cada série, mas nós não lembramos mais quem nos ensinou. Nós não lembramos em que livro que nós colhemos aquela habilidade, aquela competência. Nós não sabemos qual foi o professor que intermediou aquela situação de aprendizagem. O que fica e o que importa é a competência, é a capacidade, é a habilidade que o espírito vai se desenvolvendo degrau em degrau. O espírito ele pode até não lembrar de como ele aprendeu alguma coisa, mas se encarnando, o homem traz por intuição e como ideia nata o que ele adquiriu, ou em ciência, ou em moralidade, ou em inteligência, em capacidade de interpretar, de solucionar problemas, ou então na moralidade, que está ligado aos talentos do espírito, que seja a honestidade, a dignidade, a fidelidade, a perseverança, a coragem, a fé, a resignação e outros. Longe de ter de recomeçar tudo, ele possui um fundo que vai sempre crescendo e sobre o qual
se apoia para fazer maiores conquistas. Então ele continua numa encarnação aquilo que ele parou na outra. Ou ainda, melhorando, ele continua no mundo espiritual de onde ele parou no mundo físico. E se encarnando, ele continua na próxima encarnação de onde ele parou no mundo espiritual. Existe uma continuidade, um progresso que não tem fim. A vida espiritual, ela é anormal. Aqui na Terra nós estamos por uma passagem. E de retorno à vida espiritual, que é a vida normal, a vida natural, o espírito pode ter lembrança do passado. Agora, aqui na Terra, quando ele está em provas e expiações, lembrar do passado, culposo principalmente, não seria nada que viesse colaborar com o seu crescimento. Pelo contrário, só iria aumentar a sua angústia e o seu sofrimento. E aí então Kardec finaliza dando alguns exemplos e faz com que a gente perceba que vale muito a pena estudar Kardec mesmo, porque as pessoas que não estudam dizem que é muito difícil, é muito complicado, mas a gente vê que não é bem assim. Quando a gente se dispõe a estudar com disciplina, nós vamos ver que Allan Kardec, o professor Hippolyte, ele tem uma didática excelente, ele usa exemplos práticos, exemplos da nossa vida. Ele faz uma ponte entre a filosofia e a ciência espírita com o nosso lar, com a base aqui, com o chão onde a gente pisa, com as nossas experiências cotidianas. Então ele diz assim, respondendo ao indagador que disse que não concorda que nós tivemos outra vida, porque se nós tivéssemos tido outra vida, nós teríamos que lembrar de todas elas, porque se assim não fosse, não teria razão de ser. Esquecer não colabora com a superação, com o crescimento no presente. Então Kardec responde a ele, você já pensou se você fosse um homem agora, como se você fosse não, imagine agora, você é um homem de bem. Você é um homem que é estimado nesta encarnação. E por você ser um homem estimado, um homem de bem, a sociedade lhe dá crédito. E através desse crédito você desempenha trabalho. Trabalho que te ajuda no seu progresso individual, no desenvolvimento da sua inteligência e ajuda a comunidade. Porque aquilo que você sabe, você transfere para ele. Você realiza um trabalho produtivo. Mas se todas as pessoas lembrassem, porque se a lembrança fosse para o encarnado, seria uma lembrança dele e também de todos que tivessem ao redor. Se todos lembrassem, por exemplo, que numa existência, você, por ter sido mal, tido mau comportamento, você teria sido levado à forca. Você praticou um mal e você foi levado à forca, punido por aquele mal. Como que seria? Isso não ia causar prejuízo nas relações atuais? Todo mundo se lembrando do que você fez, não pairaria uma desconfiança? E pairando essa desconfiança, você não estaria relegado, preso a este passado, sem possibilidade de fazer melhor agora? Essa é a colocação de Kardec. Kardec ainda lança uma reflexão acerca das famílias, dizendo assim, e quando nós cometemos um erro para alguém, nós arruinamos a vida de alguém, nós desonramos, e aí nós encarnamos naquele núcleo familiar para poder reparar. Ou então quando foi os outros que nos arruinaram, os outros que nos destruíram, desonraram, e nós nos encarnamos na família para que aquela família venha reparar com os laços do afeto, da devoção, nós conseguiríamos conviver dentro daquele núcleo familiar, no mesmo lugar, sem aflorar o ódio, a mágoa. E aí, havendo essa lembrança, havendo o emergir dessa mágoa e desse ódio, não haveria um afastamento que iria impossibilitar o reencontro, a reunião, a formação de uma amizade a partir de uma inimizade do passado?
Kardec, através dessas argumentações, ele deixa muito claro que existe o esquecimento do passado, porque existe o passado, existe outras encarnações. E nessa nós estamos recomeçando do zero na lembrança, mas não nas nossas condições, nas nossas aquisições espirituais, para que numa nova edição nós possamos fazer cada vez melhor. Já nos mundos superiores aos nossos, a lembrança do passado ela não tem nada de penoso, porque os espíritos mais preparados, os espíritos com mais cabedal, com potencial mais desenvolvido, eles conseguem lembrar da vida passada em mundos mais atrasados, como se fosse um mau sonho, um mau sono. E dão continuidade tranquilo, porque tem resistência mental e tem toda uma vivência no bem, de boas realizações, que consegue suplantar, encobertar aqueles momentos de erro feito na ignorância. É mais um trecho do livro que é o Espiritismo, e serve para as nossas reflexões e para o entendimento da nossa doutrina de luz. Um grande abraço, estou aguardando os comentários, estamos aguardando para ficar mais dinâmico o nosso estudo, que cada um coloque aí através de áudio o que achou sobre esse trecho. Tenho certeza que muitos já tinham ouvido falar sobre isso em palestras, em outros livros, mas a gente pode sempre fazer uma ponte com outros assuntos, enriquecer, né? Então eu estou esperando um comentário, estou esperando mais exemplos que se possa trazer, tá bom? E a gente vai fazer sempre assim, até que a gente lançar o outro, que nós estamos dando continuidade página a página, até que nós lançarmos o outro áudio, o áudio do outro item está valendo. Então hoje, até amanhã, você poderá fazer comentários sobre esse assunto. Depois que nós lançarmos o outro tema, espera-se que faça-se comentário ou que faça-se áudios, né? Publiquem áudios do tema atual.